como funciona o financiamento imobiliário agora em 2024. Nesse vídeo eu vou passar para você tudo que você precisa saber sobre financiamento imobiliário, nas 5 etapas principais do financiamento, que são simulação do financiamento, aprovação do crédito, análise, emissão e assinatura e o registro do contrato. Então essas 5 fases, se você está buscando financiamento, se você trabalha no mercado imobiliário, você precisa conhecer a fundo tudo certinho para você, primeiro, não perder tempo, não ser passado para trás e também ter certeza que você está fazendo o seu negócio ali da melhor maneira possível. Então, para saber como funciona isso certinho e ter muita dica legal, segue comigo até o final do vídeo aqui. Sou Ricardo Floriano, sou fundador da CSM Assessoria Financeira. A gente trabalha há mais de 10 anos com crédito imobiliário e estou aqui hoje para trazer para você o funcionamento do processo de crédito imobiliário agora no ano de 2024 atualizado. A gente já tem diversos vídeos aqui no canal já falando de todas as fases do financiamento, mas esse vídeo é um compilado assim atualizado de como está o financiamento hoje e como funcionam esses 5 passos principais para você conseguir o seu financiamento imobiliário. Tá? Então segue comigo aqui. Se você está buscando financiamento imobiliário, quer saber como que funciona legal, quer ter sempre acesso a muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana de primeira qualidade, se inscreve aqui no canal. A gente tem toda semana 2 vídeos novos com tudo que você precisa saber sobre financiamento imobiliário. A gente já tem mais de 10 anos de experiência nesse ramo. Então vamos lá agora, então partir para a parte principal do vídeo, né? Vamos falar aqui de cada uma dessas 5 etapas principais para você ficar aí por dentro, ficar craque no assunto. Primeiro ponto, então, para a gente prestar muita atenção, né? Simulação de financiamento. Quando a gente vai fazer a simulação do financiamento, o que a gente tem que levar em consideração? O que a gente tem que saber ali é o seguinte: quanto que eu tenho que dar de entrada, né? Hoje no Brasil, todos os bancos trabalham com pelo menos 20% de entrada, tá? Então, muito dificilmente você vai conseguir fazer um financiamento ali com menos de 20% de entrada. Você pode até em algum outro banco conceder isso daí para você, de acordo com o seu histórico, mas assim, sinceramente, hoje o mercado como está trabalhando, hoje como estão os bancos, muito difícil liberar menos de 20% de entrada. Se você quer comprar um imóvel financiado e não sabe como fazer isso sem entrada, a gente já tem um vídeo no canal que eu vou deixar o card para você dar uma olhada aqui, que existe essa possibilidade, desde que sejam atendidos alguns requisitos, seja tudo aí, tudo certinho entre as partes. Mas você vai ver lá. Mas seguindo aqui, então, com 20% de entrada, você pode, então, fazer a sua simulação de financiamento. Ou seja, por exemplo, no imóvel de 500 mil, você teria que dar 100 mil de entrada para financiar 400. Aí então a gente vai ter ali algumas simulações, né? Dependendo dos bancos que você trabalha, dependendo dos bancos que você está procurando. Quando você for fazer a sua simulação, você vai ter sempre a opção de buscar pela tabela SAC, que são parcelas decrescentes, ou seja, elas começam mais altas e vão baixando mês a mês, ou pela tabela Price, que são parcelas fixas, tá? Ou com muito pouca variação de mês a mês. Nisso tem algumas diferenças, né, que você vai encontrar no canal também vídeo falando sobre isso, algumas diferenças que a gente traz aí em relação a uma a outra. Ponto principal ali que chama mais atenção é o valor que é amortizado mensalmente do seu saldo devedor. O que é isso? Amortização no saldo devedor na parcela é quando você paga a sua parcela, uma parte dela abate direto do saldo devedor. Então, se você pegou, por exemplo, 200 mil num prazo de 200 meses, na tabela SAC, que é Sistema de Amortização Constante, vai abater do seu saldo devedor lá o valor de R$1.000. Por quê? Pega lá o valor que você pegou, 200 mil, divide pelo prazo, 200 meses, esse é o valor da amortização. Então, para cada parcela, independente se a parcela é 1.100 ou se a parcela tá lá no comecinho, né, é 2.000 e pouco, você vai abater do seu saldo devedor aqueles R$1.000. Entendeu? Então dá para ter uma noção. Se a gente fizer a mesma conta pela tabela Price, o que vai acontecer? Você vai ter parcelas fixas, porém, daquele valor de parcela que você está pagando, um valor muito pequeno que vai abater do seu saldo devedor. Após escolher então a modalidade, na simulação vai ter o valor das parcelas. O que você vai ter lá? Taxa de juros efetiva, que é a taxa de juros que o banco está te cobrando. Você vai ter o custo dos seguros do financiamento. Todo financiamento imobiliário tem 2 seguros lá. Um financiamento que é o seguro MIP, que é morte ou invalidez permanente, e o seguro DFI, que é o seguro de danos físicos ao imóvel. Então, esses seguros aí, eles cobrem o seu contrato de financiamento. Veja bem, não é um seguro de vida para você e nem um seguro residencial para sua casa. É um seguro do financiamento, um que vai quitar aquele financiamento ou a parte dele, se a pessoa que for responsável pelo pagamento vier a faltar, que é o MIP, e o outro que vai arcar com as despesas de reforma se acontecer alguma coisa de danos externos ao imóvel que possa abalar a estrutura do imóvel. Incêndio, explosão, qualquer coisa do tipo, vendaval, né? Então esse tipo de coisa o seguro cobre. Mas veja bem, não é um seguro residencial, não tem assistência de chaveiro, essas coisas que o pessoal acha, né? É sim um seguro do financiamento, tá? Do imóvel mais ligado ao financiamento. Vai juntar então
taxa de juros efetiva com o custo dos seguros vai dar o custo efetivo total, aquilo que realmente você vai pagar por mês, convertido, né, em porcentagem, percentual. Então, nisso você vai ter ali a taxa de juros, a taxa do custo efetivo total do seu financiamento, e você vai saber o valor exato que você vai pagar todo mês, ou muito aproximado, porque tem a correçãozinha da TR nesses casos. Outros bancos trabalham com correção do IPCA, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Porque é um negócio mais complexo. A gente tenta trabalhar, né, indicar para o cliente sempre pegar, quando possível, a correção pela tabela, pela TR, né, taxa fixa mais TR, que é a maioria dos financiamentos que a gente faz hoje. Quando não tem jeito, então, tem alguns bancos que fazem com correção pelo IPCA, mas fica mais caro. Outra história, outro vídeo a gente fala disso. Então, beleza, fizemos uma simulação, vimos lá que cabe no bolso a parcela, a prestação, tudo mais. A gente vai para aprovação do crédito. O que os bancos vão analisar na aprovação do crédito? A sua renda, tá? E o seu histórico de crédito, lógico, né? Se você está com o nome sujo, não vai aprovar o crédito de jeito nenhum. Tá? Por lei, principalmente no SFH, Sistema Financeiro de Habitação, que são imóveis de até 1,5 milhão, por lei é proibido o banco conceder crédito para alguém que está com o nome sujo. Então, esquece, não tem jeito. Então, tem que estar com o nome limpinho, tem que ter renda, tá? Então, se você já tem histórico de movimentação naquele banco, muito provavelmente o banco já tem uma renda apurada sua, que pode ser que esteja desatualizado. Aí você vai ter que fazer atualização junto à sua agência, no seu banco, pelo aplicativo, dependendo do seu banco, tá? Feito isso, você já tem, então, vai ter que enviar a documentação de renda para o banco. Isso daí vai para análise de crédito. A mesa de crédito então vai devolver falando se foi aprovado, se foi recusado ou se vai pedir mais informações. Se for recusado, aí você pode tentar por outro banco, tentar fazer uma defesa. Se pedir mais informações, você vai mandar a documentação que pediu. Se for aprovado, vai gerar uma carta de crédito. Essa carta de crédito ela tem validade de 2 meses hoje. Até meados de 2023 valia por 3 meses. Hoje, prestar muita atenção que vale por 60 dias. Então, você vai ter 60 dias para concluir o seu processo, ou seja, para emitir o seu contrato, ter toda a documentação pronta, emitir o seu contrato para você não perder aquela aprovação. Perdeu a aprovação, tem que começar do zero a aprovação. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, pode ser que você não consiga. Então, ficar muito atento nisso, se você tem compromisso, se você já tem contrato assinado, às vezes com a imobiliária, né? Para você não tomar multa e nem ter qualquer problema futuro. Então, aí, beleza, a gente vai ter o envio, aprovou o crédito. O banco vai analisar o que ele quer saber da tua renda. Ele quer saber se você tem capacidade de pagar aquilo. Qual que é a conta? É basicamente, assim, na média, né? Cada um muda um pouquinho. Basicamente, você tem que comprovar 3 vezes o valor da prestação inicial. Então, se a prestação inicial tô falando tabela SAC, tá? Se a tua prestação inicial é da 3 mil, por exemplo, você tem que comprovar 9 mil de renda. Agora, alguns bancos fazem tabela price, né? Que é aquela prestação fixa, e pode chegar a pedir comprovação de renda de 6 vezes o valor da primeira parcela quando é na tabela price. Então, tem que se ligar nisso, para na hora de comprovar ali você saber se você consegue ou não antes de você firmar qualquer coisa. Mas de qualquer forma, a regra na tabela SAC em todos os bancos é de 3 vezes o valor da prestação. Beleza? Maravilha. Comprovou a renda, está com o nome limpo, está tudo bonitinho, então a chance de aprovação é muito grande. Se você está com o nome limpo, você comprova a renda. Se você tem um histórico legal de crédito, né? Você não fez negociações recentes, você não ficou com o nome sujo recentemente, acabou de limpar, tudo isso pega, tá? O banco vai ver lá o histórico. Tá tudo beleza? Vai vir a aprovação do seu crédito. Então, como eu falei, vai ter validade de 60 dias. Você vê que é um negócio bem complicado, né? Assim, desde a simulação até a aprovação. Não é que é complicado, mas é muito detalhe que você tem que ver ali, que você vai ter que se atentar de documentação, saber mandar a documentação da maneira correta, os dados da maneira correta, né? Então, se você precisar de ajuda para aprovação do seu crédito, está buscando uma assessoria sem custo nenhum para você, qualquer lugar do Brasil, só chamar a gente aqui. Nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Só entrar em contato com a gente, vai ser um prazer atender você, passar todos os detalhes, mostrar como a gente trabalha, a gente não cobra nada do cliente, a gente é remunerado direto pelos bancos. Aí atendemos em todo o Brasil, tudo online, tudo tranquilo para você. Vai ter contato aí com uma assessoria de ponta, trabalha mais de 10 anos com isso, que está aqui para te ajudar a conquistar os seus projetos. E a gente vai estar aí todo o caminho com você. Inclusive, a gente tem um aplicativo aqui que você pode acessar para fazer simulação do seu financiamento, para você já mandar a aprovação, entrar em contato com a gente, tem muita coisa bacana, tá o link do nosso aplicativo aqui também, você vai gostar bastante. E vai ser um prazer atender você aqui. Mas seguindo, então, feita a aprovação do crédito, né? Você tem a carta de crédito, vai ser feito o quê? A análise, então, do processo. Essa análise do processo envolve uma análise física, que é a vistoria do imóvel. Então, vai o engenheiro do banco lá no imóvel fazer a vistoria, tirar foto, avaliar valor de mercado, ver se a estrutura tá legal, tá tudo bacana, vai ser aprovado isso daí. E o valor do imóvel tem que se enquadrar no mesmo valor que você está passando ou acima, tá? Não pode avaliar abaixo. Pode avaliar abaixo se você estiver financiando assim uma porcentagem muito baixa, mas se você estiver financiando os 80% e avaliar abaixo do valor que você está comprando, né? Aí pode ser que o valor seja reenquadrado
para os 80% do valor da avaliação. Vamos supor, você está comprando um imóvel por 250 mil, está financiando 200. Vai lá, o banco avaliou por 200, então você, automaticamente, a tua aprovação vai cair de 200, né, que seria 80% dos 250, para 160, que seria 80% dos 200, entendeu? Então é isso, só prestar atenção na hora de sair a avaliação, que isso aí é a última coisa que poderia dar problema em relação ao imóvel, tá? Mas aí saiu a avaliação do engenheiro, tá tudo certinho, vai continuar a avaliação jurídica da documentação, tá? Onde eles vão analisar documentos do comprador, tá? Mas é documentação jurídica, análise jurídica, não é mais de análise de crédito, tá? Ver se a documentação tá tudo certinho, vai analisar a documentação do vendedor, ver se está tudo ok também, e documentação do imóvel, ver se a matrícula tá limpinha, se não tem nenhuma restrição, se não tem nenhum bloqueio no bem, né? No imóvel, se tá tudo beleza, maravilha. Passou na análise jurídica, passou na análise física. Vamos então para a quarta fase, que é a emissão do contrato. Nessa fase da emissão do contrato, antes disso, o banco finalizou aquela análise jurídica, né? Ele vai abrir para confirmação de valores. Fase, sim, extremamente importante, tá? Porque é ali que vai ser exatamente o que vai sair no contrato. Então tem que estar tudo batendo, tudo redondinho, tudo certinho. Então aí você vai ter que conferir seus dados, conferir os valores, conferir os dados do imóvel, conferir a documentação do imóvel, conferir os valores, os dados e tudo mais do vendedor, para que não fique nada errado, inclusive conta corrente de pagamento do financiamento, tá? E só um detalhe, né? Se você tem conta corrente em qualquer banco, você não precisa especificamente ter conta, se você é vendedor do imóvel, você é vendedor, veja bem, você não precisa ter conta no banco que o comprador está financiando, tá? Agora, o comprador tem que ter conta naquele banco que ele está financiando. O banco, mesmo que você aprove, por exemplo, está fazendo seu financiamento, eu consigo fazer para você a aprovação no Santander sem você ser correntista. Mas, quando você for contratar o financiamento, né, a gente vai dar sequência, você vai ter que abrir uma conta no Santander. Como eu te falei, a gente fazendo aqui, você vai abrir a tua conta na tua cidade ou pelo aplicativo ali, pra gente não faz diferença. O importante é que você vai ter que ter uma conta para débito da prestação. Mas, no caso do vendedor, pode ser conta de qualquer banco, conta corrente de qualquer banco, no nome da pessoa do vendedor, tá? O banco não paga em nome de terceiros, nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Então, se o vendedor é pessoa jurídica, tem que ser também no nome da PJ para receber esse dinheiro na conta corrente. Então, show de bola, a confirmação de valores vai vir, a gente vai confirmar com as partes, tá tudo legal, batendo tudo, manda emitir o contrato. O contrato vai ser emitido e aí você vai assinar. Quem assina? Compradores, assinam vendedores e duas testemunhas, tá? Assinou. Se é contrato de até 1,5 milhão, né, de imóvel de até 1,5 milhão, que foi financiado pelo SFH, então vai estar lá, concessão do crédito pelo Sistema Financeiro de Habitação, tá? Você não precisa reconhecer firma. Então, é tranquilo, os cartórios aceitam, porque por lei não precisa reconhecer firma de contrato aí de até 1,5 milhão. Assinados os contratos, todo mundo assinou, tudo bonitinho. Detalhe muito importante, né? Geralmente é nessa fase que o comprador paga a entrada do imóvel para o vendedor. Mas isso daí é um acordo entre as partes, tanto entre comprador, vendedor e imobiliária, se for o caso, se tiver corretor de imóveis. De qualquer forma, o banco não se envolve nessa parte de pagamento da entrada. Então, o banco não vai lá auditar para ver se você pagou, ou se você recebeu, se você pagou na conta certa, na conta do vendedor, na conta da imobiliária. Então, fica muito atento na hora que você for fechar o negócio, para saber ali no teu contrato particular que você fechou com a imobiliária ou com o vendedor direto, né? Como que fala isso daí? Quando que você vai pagar o valor da entrada, tá? Porque o banco não vai querer saber. O banco só tá fazendo a parte dele que é financiar ali a diferença para você, tá? Então isso é muito importante você ficar ligado, prestar atenção para ir na hora não ter dor de cabeça. Aí todo mundo assinou o contrato, tá tudo redondinho, maravilha. A gente vai passar então para a última fase, que é a fase do registro do imóvel, né? Registro e liberação de valores depois. Mas vamos lá explicar para vocês como é que funciona essa parte do registro do imóvel. Nessa fase, você vai ter ali dois custos principais, tá? Que não tem ligação com o financiamento em si, são custos do processo que você teria se o imóvel fosse comprado à vista da mesma forma, que são o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, tá? Que é um imposto cobrado pela prefeitura, um imposto municipal. Algumas prefeituras chamam também de ISTI, tá? Imposto sobre Transações Imobiliárias. E esse imposto, ele geralmente é de 2 a 3% do valor do imóvel, dependendo aí de cada cidade, né? Então é bom você procurar no site da prefeitura da sua cidade o valor disso daí. Você vai ter que ter isso no ato ali, depois da assinatura do contrato para pagar, ou em algumas cidades até no dia da assinatura do contrato. Tem que ver se não tem multa, tá? Cada cidade é de um jeito. E aí você vai pagar essa guia de TBI e encaminhar, juntar, anexar essa guia no processo, né, com o seu contrato assinado, com as documentações, no cartório de imóveis. Então você vai lá pagar a tarifa do registro, vai ser feita a análise, então você vai pagar um registro, varia de estado para estado também, uma tabela estadual, isso daí cobrado pelos cartórios de imóveis, mas que vai ser
um registro da compra, então vai falar lá que a pessoa A comprou o imóvel da pessoa B pelo valor tal. Esse vai ser o primeiro registro. O segundo registro vai ser a averbação do financiamento. Falar, então fulano de tal que comprou esse imóvel está dando esse imóvel em garantia ao banco tal para que, pelo valor de tanto, e vai falar lá as condições do financiamento. Então são duas averbações feitas, você vai pagar essas custas, maravilha. Em torno de uns 15 dias, em média, aí, os registros, né, os cartórios levam para registrar. Depois disso, então, você tem que encaminhar esse contrato para o banco novamente. E aí, então, isso no sistema do banco, com a matrícula atualizada, né, registrada bonitinha lá da venda, com o contrato registrado, o banco vai fazer o pagamento para o vendedor, em média, em até 5 dias úteis, tá? É o prazo que os bancos pedem, até 5 dias úteis para fazer o pagamento. Geralmente a gente consegue liberar em 2, nessa média. O detalhe muito importante que tem nessa fase é o seguinte: o banco vai pagar o vendedor por todo esse prazo que ele está esperando, desde a assinatura do contrato até o registro, tá? Então, se demorou 20 dias ali, emitiu, por exemplo, o contrato no dia 1º, e então teve 15 dias de cartório, mais 5 dias para o banco pagar. Esses 20 dias, o vendedor vai ser remunerado, corrigido o valor do financiamento pela poupança e pago na conta dele. Tá? Isso não entra para o comprador pagar, isso é o banco que paga, por lei ele tem que pagar. Por isso mesmo que no contrato, todos os contratos de financiamento têm nas cláusulas lá, se você lê o contrato certinho, se o vendedor lê, que o vendedor tem que entregar a posse do imóvel já na assinatura do contrato para o comprador. Embora essa não seja a prática mais utilizada, a grande maioria dos vendedores espera o dinheiro cair na conta dele para então liberar a chave, mas pelo contrato ele pode entregar, ele deve entregar, aliás, né, na data da assinatura, no ato da assinatura, porque o banco, com o contrato emitido, ele está garantindo que o vendedor vai receber, e mais do que receber, ele vai receber corrigido esse valor, desde a data da assinatura até a data do pagamento. Então, se você está vendendo seu imóvel, fique tranquilo, você vai receber. O banco emitiu o contrato, tá tudo certo, não vai dar calote em você, pode ficar sossegado. Tá? Depois que está pago, esse dinheiro já está provisionado para ser pago, só que só é pago depois do registro. Então você vai receber, como vendedor, você vai receber esse dinheiro corrigido. Entrega a chave, segue o que está no contrato legal lá, que às vezes o comprador, né, a família, está todo mundo ansioso, todo mundo esperando. Então, pô, né, não custa nada seguir o que está falando ali, que você não vai ter prejuízo nenhum e ainda vai deixar o pessoal ali contente, pegando o imóvel antes do tempo, né? Antes do tempo não, porque é o correto, mas pegando antes do tempo do que normalmente o pessoal faz por aí. Se você gostou do conteúdo até aqui, deixa o seu like pra gente, é muito importante, ajuda muito a gente. A gente começou esse canal não tem nem um ano, foi em maio do ano passado, finalzinho de maio do ano passado, de 2023, e estamos crescendo bastante, graças a você que está sempre junto com a gente aqui, acompanhando, curtindo nossos vídeos. Também a gente aceita sugestões aqui, se você quiser ver algum tema específico, manda aqui pra gente, mas tem muita coisa para falar ainda, tem muita coisa, muita informação para ser atualizada também ainda. Mas a gente vai estar aqui toda semana trazendo 2 vídeos novos para vocês com muita coisa legal. Então se inscreve também no canal aqui, segue a gente. E se tiver qualquer dúvida, quiser qualquer coisa, deixa aqui nos comentários também, vai ser um prazer ajudar você. É muito legal estar essa interação com vocês. Muito em breve a gente vai ter umas novidades bem legais aqui, vai ter lives aqui sobre tirar dúvidas de crédito imobiliário, muita coisa bacana para vocês aqui. Então não deixa de se inscrever. Se você é corretor de imóveis também, está buscando uma empresa séria para fazer uma parceria aí no crédito imobiliário, você ter o melhor para oferecer para os seus clientes, é só entrar em contato com a gente aqui também. Você está comprando seu imóvel, também, como eu falei, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Para você que ficou comigo aqui mais uma vez até o final, meu muito obrigado e até o próximo.